Fala, meus amigos originais, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um podcast original Não Desoriginaliza. Hoje estamos aqui com um grande amigo, um grande parceiro. Foi difícil trazer esse homem aqui, mas foi muito difícil, mas hoje ele está aqui e vocês vão gostar muito da nossa entrevista de hoje. Por quê? Porque o Original Não Desoriginaliza, ele é um território neutro. Nós estamos numa época de eleições, então a gente precisa conhecer os nossos candidatos, a gente precisa entender as propostas. Muitas das vezes a gente só vê pela televisão e não acompanha num podcast e não conhece ele mais a fundo. Então a ideia do nosso podcast é ser a democracia de modo original, é que você conheça os candidatos, que você saibam o que eles já fizeram, quando eles trabalham, porque é muito comum às vezes a gente ver um candidato na televisão e a gente acaba gostando da fisionomia dele e acaba votando, mas nem sabe quem que é o cidadão ou a cidadã, digamos assim. Então, a ideia aqui do Original Não Desoriginaliza é trazer todos os políticos da nossa região para que vocês possam conhecer e na hora de votar não ter dúvida. Então, só para vocês terem uma ideia, já passou aqui o Dirceu Caramache, Aline Torres, Rodrigo Goulart, Marcelo Messias, vai vir também a Janaína, ou o Silvão Leite, inclusive. O Silvão, um grande abraço, meu irmão. O Índio, então, ou seja, muitas pessoas vão vir aqui, o Wagner também, que todos eles são candidatos a vereadores. E hoje a gente está com uma pessoa que não é candidato, mas trabalha muito pro povo. Vocês vão entender quem que é. Vocês vão curtir a história desse cara que, assim, eu particularmente não conhecia. E também a gente não pode esquecer do Jason, né? O terror dos bolsonaristas. Esse Jason é uma figura. Um abraço, Jason. Também participou aqui do nosso podcast. Você que não assistiu, entra aí no nosso canal, curte, segue, comenta, veja as nossas entrevistas que vocês entenderão quem são as pessoas. Tá certo? Então, bora lá? Vou falar desse rapaz aqui, que é um cabra da peste, que vocês vão entender um pouquinho. Hoje o Original Não Desoriginaliza tem a honra de receber um líder político de longa data de São Paulo. Com histórico de luta e dedicação, é um ex-metalúrgico, não é o Lula, viu? É companheiro, mas não é o Lula. É um ex-metalúrgico que fez história na fundação do PT e da CUT, destacando-se como uma figura influente nos sindicatos do metalúrgico no Grande ABC. Natural de Oieiras, no Piauí, ele trouxe suas raízes nordestinas para o sul de São Paulo, onde vive há mais de 30 anos. É casado com a Mocinha Cavalcante e tem 3 filhas, a Andréia, Ariane e Alícia. Como vereador por 4 mandatos consecutivos, ele não apenas representou, mas também impactou profundamente a cidade de São Paulo, liderando as bancadas do PT na Câmara Municipal. E trabalhou muito, viu? Vocês que não conhecem, entram aí, vocês vão saber quem que é. Atuando em comissões que defendem os direitos dos trabalhadores e de moradia digna, para assumir como deputado federal, onde continua sua missão de lutar por justiça social e melhorias na comunidade da capital paulista. Então, para vocês que estão nos assistindo, seja bem-vindo, Alfredinho, ao nosso podcast. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e estou aqui à disposição para as perguntas que vocês possam nos fazer e a gente vai responder com todo carinho e com toda tranquilidade. Opa, meu irmão, e essa é a ideia. Então, como a gente estava conversando aqui, é um território neutro, é um lugar onde você tem que se sentir à vontade. Então, assim, exponha as suas dores, os seus amores, fique à vontade, se sinta em casa. Só que, Alfredinho, aqui tem algumas regras, tá? Então a gente não tá aí num debate, mas a gente tá em algumas regras. Quem vem aqui no nosso podcast, a gente fala da caneca do milhão, que é essa caneca aqui, ó. Ele não tá aqui, né? Que é o nosso linguarudo e eu, o orelhudo, né? Mas tô tomando água nela já, viu? Não podia. Vamos ver se você pode continuar tomando água nela. Pra vir aqui tem que falar o nome do nosso podcast. Você lembra? Você chegou a treinar? Eu não treinei não, cara. Eu vou... Ah, é? Você acho que já treinou bastante, você fala com tranquilidade. E qual que é o nome do nosso podcast? Tá lá, Original Não Desoriginaliza. Aí. Foi bem? Foi bem. Nossa, é sua, tá? Fica tá vendo? nós temos um amigo, eu nem vou falar que o nome dele é Richard.
E ele tentou 2 vezes e não conseguiu, sabe? Então, tipo, é amigo de anos, sabe? Na hora que a gente foi falar do nome do podcast, ele... Original... Falei, pô, tá de sacanagem, né, velho? Amigo nosso não sabe falar, pô. Pois é. Bom, mas vamos lá. Alfredinho, fica à vontade. Vou começar com as perguntas. Tá preparado? Tranquilo. Coração tá tranquilo? Tranquilo. Por favor, hein, meu irmão. Meu irmão, vamos lá. Começando, pra quem não te conhece, a gente vai falar da sua história, mas a gente vai começar falando da sua história política. Então, você começou a atuar como um político, como uma pessoa representante dos metalúrgicos, né, das pessoas, lá na época da ditadura. Cara, como é que foi isso pra você? Você iniciar um processo, ajudar as pessoas, representar as pessoas num momento tão crítico, digamos assim, para o nosso país. Primeiro, deixa eu contar um pouco aqui da minha história bem rápido, que aí tem um pouco, mas tem mais, né? Fica à vontade. Eu vim de São Paulo, eu vim do Piauí para São Paulo em 1979. E eu fui o primeiro dos filhos da minha mãe, lá, lá no Piauí, que acho que teve. Cara, sabe que eu brincava com ela? É que era tanto filho que às vezes eu dizia o seguinte: olha, para saber quantos são de verdade, só na hora do almoço para a senhora contar. Entendeu? Mas assim, quando a gente estava lá no Nordeste, na época em que eu nasci lá, a mortalidade infantil era muito grande. É mesmo? Era. Então ela teve acho que uns 15, por aí, filhos. E acho que uns 5, 6 morreram ainda após nascimento. É mesmo, cara? E eu não morri por sorte também. Porque eu fui morar com meu avô desde pequeno, porque a gente era tão pobre que a minha mãe não tinha condições de criar os filhos e terminava ficando alguns com meu avô, acho que ficou uns 2. Uma outra foi morar com padrinhos e alguns ficaram com ela, mas ficava naquilo, mas ela ficava por perto, né? Sim. Ficava sob a responsabilidade deles, mas era sempre por perto ali e tal. E eu fui morar com meu avô e eu peguei, lá ele chamava tosse brava, que é a bronquite, né? Que a gente chama Sim. hoje. E com isso tosse brava. Chamava assim. E com isso quase que morri, cara. É mesmo, rapaz? Fui curado. Naquela época não tinha médico lá, era no interiorzão. Que médico, que nada. Não existia essa coisa de médico. Fui curado com um doutor, que ele chamava doutor Raízes, que faz aquele medicamento natural com as raízes das plantas. Sim. Eu fui curado. Então, todo lucro. Sou deputado federal. Já fui vereador, deputado federal. Todo lucro. Mas bem, aí eu vim para cá em 79, eu tinha 18 anos. Fui o primeiro dos filhos a sair de casa. Naquele tempo era comum muitos saírem de lá e vir para cá para tentar a vida aqui em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro, na região sudeste aqui, como no geral. Eu saí e naquela coisa que vinha para cá para arrumar um emprego, trabalhar, ganhar pra prosperar, né? Ganhar um pouco de dinheiro, depois voltar para tocar a vida por lá, né? E aí eu vi que não era nada daquilo, que dinheiro aqui não se ganhava fácil como diziam. Ganhava, dava para se manter, comer, mas não dava para ficar rico. Ficar rico, né? Como alguns diziam. E vim. A primeira coisa que sofrimento foi na viagem. Eu ia ter, geralmente na viagem de 3 dias, eu fui numa semana, porque na época estava chovendo demais. É mesmo, velho? E algumas estradas, romperam ponte, romperam várias estradas. Foi uma semana. Aí eu vinha com a lata de frito, sabe o que é frito? De frango? Frito é uma galinha, o frango frita bem crocantinha. Põe na farinha? Com muita farinha. Eu tô uma lata desse tamanho. Ô, meu irmão, tem 2 anos e meio que eu voltei da Bahia. A minha cunhada catou, vou levar um frango. Matou um frango, fritou e colocou naquele pote de farinha de mandioca. E aquilo ali era o que eu tinha para comer nessa viagem. Sim. Nessa viagem. Mano, e o frito acabou. Claro que tinha um dinheirinho e tal, mas cheguei aqui, o meu amigo que vinha me esperar, porque a viagem estava calculada em 2 dias, 3 dias, já não estava mais esperando, que tinha que trabalhar. Aí minha irmã, quando eu saí, minha irmã, que era a única que trabalhava da família, me deu uma graninha que eu tinha. Eu sei que eu tinha um dinheiro até para que, se quisesse voltar, chegar lá aqui e voltar, tinha dinheiro para passagem.
Aí beleza, cheguei na rodoviária, ali era na Princesa Isabel, rodoviária ali. Sei. Cheguei ali, cara, quando eu olhei aquele monte de prédio em volta, e eu sozinho, sem conhecer ninguém, numa cidade enorme como essa, eu fiquei quase que de vontade de voltar, sozinho. As mudinhas de roupa, uma malinha, poucas mudinhas de roupa, já não tinha mais meu amigo, que estava me esperando, aí tinha o endereço. Aí peguei um táxi. O cara me roubou. Mentira, velho. Rodou tanto que o dinheiro que era para pagar passagem de volta, caso quisesse voltar, ele comeu todo no táxi. Mas enfim, cheguei, beleza, tal. Cheguei lá no meu amigo, que já tinha um quartinho lá, dividi o quartinho com ele. Fui atrás de emprego. Sim. Na época aqui na Nações Unidas, Chácara Santo Antônio. Tinha muita empresa, Muitas empresas metalúrgicas. Era a maior opção de emprego que tinha era a metalurgia. E ali eu arrumei um emprego numa empresa chamada Telemecanique. Telemecanique. Ela não faz muito tempo que ela saiu. Saiu daqui, era aqui aqui na Nações Unidas, saiu, agora é Schneider, vendeu para uma empresa chamada Schneider. Eu fui trabalhar na filial Socorro. Entrei lá na Telemecanique, fiquei 8 anos por lá, e logo que eu entrei, estava naquela explosão de greves, que começou em 78, 79, 80, com os sindicatos metalúrgicos, através do Lula, liderando. Sim. E aqui em São Paulo, apesar de não ser liderado pelo Lula, tinha os sindicatos metalúrgicos, sindicatos metalúrgicos, o presidente Joaquim dos Santos, que chamava Joaquinzão. Joaquinzão. Era. Nome de corintiano. Era, Joaquinzão. E que era um cara, o nosso povo chamava de pelego. O que é pelego? Pelego é o cara que... É mesmo. O que é pelego? Eu já ouvi falar algumas vezes. Na linguagem sindical, é aquele que diz que está com os trabalhadores, mas não está. Então, quando faz uma greve, puxa um movimento que diz que vai defender os trabalhadores, na hora se vende por qualquer motivo e deixa os trabalhadores na mão. Então, na linguagem sindical, pelego é isso. Mas tem outras linguagens aí. E o Joaquinzão não queria fazer greve aqui, mas foi atropelado pela categoria. Os trabalhadores atropelou em assembleia e decidiu que tinha que fazer greve. E eu estava na empresa, não sabia não que era greve, tinha acabado de chegar aqui. Um piquete, piquete é quando chega grupo de trabalhadores numa fábrica que está trabalhando, que muitos deles, o restante está em greve, e aquela fábrica está trabalhando. Sim. Os fura-greves. São os fura-greves. Aí pararam a nossa fábrica lá, estava trabalhando, o piquete chegou, nós tivemos que sair e entrar na greve. Aí, meio que obrigado, assim. Meio que obrigado. Entrei nessa greve, cara, durou acho que uma semana, uma greve reprimida, era ditadura, repressão. Mataram o Santo Dias, que era um metalúrgico famoso nosso, que trabalhava na MWM, foi assassinado aqui na Silvana, que ficava aqui, ali na Sabará, Travessa da Sabará. Caramba, velho. E foi indo, aí eu comecei a entrar nessa coisa da luta sindical, sindicato, CIPA, fui eleito na CIPA, aí veio a fundação do PT, o Lula foi candidato em 82, eu não tinha votado ainda, era jovem, foi meu primeiro voto, aí veio a fundação do PT, aí nessa convivência com alguns metalúrgicos, sindicalistas, dirigentes sindicais já mais experientes, estava entrando na fundação do PT, chamava a gente para reunião para discutir fundação do PT, fundação da CUT, e nisso eu fui gostando, né, dessa coisa toda aí. Aí participei aí da fundação do PT, não fui dos que assinou o manifesto da fundação lá no colégio, como é que é o nome do colégio? No pátio do colégio? Não, um colégio que tem ali no Paraíso, esqueci, mas é um colégio famoso que tem lá, foi lá a fundação do PT. Eu não participei, mas porque eu era o petista que era PT, para mim não era importante filiar, eu era PT. E aí veio a fundação da CUT, a gente também participou. Aí eu comecei a participar mais do partido, que por muito tempo eu fui metalúrgico aqui em São Paulo. Certo. Em 93 eu fui para eu arrumei um emprego na Ford. Tava difícil arrumar emprego aqui. Que era em São Bernardo. Fui para Ford, mas sempre morando aqui, na região, nunca mudei daqui. Tinha ônibus, tá? Ford, sim, pegava o ônibus da empresa, ia para lá, voltava. Aí eu participei aqui das direções do PT local, aqui, construção de diretório zonal, fui dirigente do diretório municipal,
Tudo isso antes de ser vereador. E assim, você sempre trabalhou de forma voluntária, nunca teve salário para isso? Era voluntário. Tudo era voluntário, as campanhas a gente trabalhava voluntária. É mesmo, cara? Era. As campanhas nossas naquela época, a principal base da campanha era o cartaz de poste. A gente colava os cartazes no poste para divulgar as campanhas. Sei. Naquela época, na fundação do PT. Então a gente saía da empresa, do trabalho, vinha para casa e tinha dia que a gente marcava colagem. Ficava a noite inteira colando em poste. Geralmente a gente fazia mais essas colagens de sexta para sábado, porque no sábado a gente não trabalhava, e aí a gente marcava as colagens, ou de sábado para domingo, divulgando o PT, porta de fábrica, entregando jornalzinho. As campanhas eram tinha muito operário naquela época, e o PT, por ser um partido que nasceu dos movimentos sindical, operário, igreja católica, movimentos sociais como um todo, a gente tinha muita prática de fazer campanha em porta de fábrica. Então, 5 horas da manhã, 6 horas, a gente estava às portas das fábricas. Cara, e engraçado, você falando sobre isso, aqui nas Nações Unidas tinha muita metalúrgica. Tinha. Mas ainda hoje tem, né? Tem muito a pouca. Tem a MWM, inclusive. Eu tinha um sonho, né? Ainda tem a MWM, está lá muito reduzida. Sempre fui daqui da região e eu tinha vontade de trabalhar na metalúrgica. Consegui trabalhar numa empresa chamada Mecal como polidor, só que a minha vontade mesmo era ir para a MWM. Fiz testes e tudo, nunca passei. Aí, só que quando eu venho para o trabalho, geralmente às vezes, eu já cheguei a presenciar. 6 horas da manhã, tem um carro de som na porta ali da empresa, Exato. tem a galera entregando. Assembleia. Exatamente, aí tá entregando e tal. E eu falo, cara, hoje, não é que não é normal, mas hoje a gente vê uma quantidade menor. Muito menor. Aí eu fico pensando, cara, como é que é, né? Aí eu vi o filme lá do Lula, né? Lula, o filho do Brasil. Aí eu falei, rapaz, será que era assim mesmo naquela época, bicho? Ó, ali naquele corredor, em frente a onde é hoje o Shopping SP Market. Sim. Que hoje tem uma loja de carro. Ali tinha várias empresas, Traub, do Brasil, várias delas. A gente trazia o Lula, ele chegava aqui 5 horas da manhã, a gente marcava. Marcava 5, ele chegava 20 para as 5. Levava ele ali, cara, colocava um carro de som ali, naquela rua ali. Sei. A altura onde está aquela agência de carro. Tá aquela revendedora de carro, ali. Rapaz, a peãozada entrava atrasado nas fábricas que tinha todas ali, porque parava para ouvir ele. Caramba. Atrasava a entrada. Porque eles entravam geralmente 6 horas, o carro ali, o Lula lá com nós, e a gente falando, e a peãozada ia ficando ali, parando e concentrando. Daqui a pouco estava aquele mundo de pessoas, aquele mar de gente. E o Lula muito ativo aqui, né? Ele vinha aqui. Porque, na verdade, ele pelo que se diz, né? Até mesmo no próprio filme, ele era lá do ABC. Ele veio do Nordeste, né? E foi trabalhar no ABC. Mas aqui, por ter uma grande quantidade de indústrias, de metalúrgicas, né? Então ele era ativo aqui também. Que ele foi uma liderança que nasceu na ditadura, no ABC, mas rapidinho se tornou uma liderança nacional. Aí ele foi caçado, na época, a ditadura caçou ele no sindicato, impedindo ele de ser presidente do sindicato, não podia mais ser presidente do sindicato, e aí surgiu a ideia de fundar o PT. Nessa de fundar o PT, ele vinha para aqui muito para divulgar, inclusive, a fundação do PT. Entendi. E aí era que ele vinha aqui, né? Ia ali quando tinha Caterpillar, quando tinha Vilares, quando tinha ainda bem da Metal Leve. Nossa, era muitas empresas. Então, mas aí para concluir, senão a gente vai ficar muito trabalhando, se eu for contar tudo, você não ficar o dia inteiro aqui falando. A nossa entrada foi assim, movimento sindical, PT, o Partido dos Trabalhadores, e aí a gente começou a entrar aí, para terminar e adiantar um pouco a nossa conversa aqui, em 2000, a Marta foi eleita prefeita de São Paulo. Em 2001 ela assumiu. Aí eu já estava na Ford, já era dirigente sindical, eu fui diretor dos sindicatos metalúrgicos lá por 2 vezes, 2 mandatos, e eu já estava lá como diretor do sindicato. Fui convidado para assumir a chefia de gabinete aqui da subprefeitura de Capela do Socorro, conforme está aí no resumo aí da minha biografia que você colocou aí. E aí, enfim, aí em 2004 eu fui candidato a vereador. O PT já tinha aqui já tinha uma base muito forte.
E havia uma necessidade de muitos militantes nossos aqui, eles cobravam que deveria ter mais candidatos do PT, mais vereador. Aqui na região. E eu saí numa situação muito difícil. É mesmo? Porque Conta pra gente aí, como assim? Porque eu não tinha estrutura para disputar uma eleição. Então, até muita gente achava que eu não ia passar de 5 mil votos. E eu tive 25 mil. E quase fui eleito. Fiquei ali. É mesmo? Bateu na trave. Aí beleza, a militância pegou e disse, mas você foi bem pra caramba e tal. Você tem que disputar. Acabou, eu voltei pra fábrica São Bernardo. Vou voltar pra fábrica. Eu estou licenciado do sindicato, da fábrica. E podia isso? Você podia se licenciar para se candidatar e caso não fosse efetivado, poderia voltar? Porque eu era dirigente sindical, eu tinha estabilidade e não podia ser demitido. Entendi. Eu era da diretoria do sindicato já, eu não tinha terminado o meu mandato. Entendi. Aí, quando eu terminou a eleição, o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho hoje, era o presidente do sindicato. Conversando com o Marinho, os dirigentes lá nossos falaram, Alfredo, você não pode mais voltar para a fábrica para apertar parafuso, que trabalhava lá de montador. Você teve uma votação expressiva. Nós vamos fazer o seguinte, aí meu mandato tinha acabado. Aí o Marinho disse, nós vamos fazer uma negociação com a empresa para te deixar afastado aqui, para ajudar nós aqui no sindicato, e continua a tua tarefa de ajudar a organizar o PT e pensar numa candidatura novamente de vereador lá na frente, que você vai ganhar a próxima. A próxima você vai ganhar. Aí, enfim, a eleição seguinte era 2008, eu saí candidato a vereador em 2008, fui eleito com 33 mil votos na primeira eleição, depois, em 2012, 37 e tal, e daí para aí foi 4 mandatos consecutivos, em sendo eleito. E aí, a gente agora foi eleito em deputado federal em 2022, e aí estamos exercendo o mandato de deputado federal, que eu acho que é um pouco um resumo, que não é tão resumo da minha trajetória. Mas acho que é bom as pessoas saberem um pouco. Não, né? Mas é importante. E assim, em cima disso que a gente está falando, porque quando a gente fala de uma pessoa, a gente está falando do Alfredo, né, do Alfredinho, só que assim, você como deputado federal, você é um representante do povo, que de um certo modo você tem que se chegar uma demanda para você, independente se é daquela que você está habituado, você tem que atender porque é uma demanda do povo. Aí que entra uma pergunta. Durante seus mandatos como vereador, você trabalhou intensamente pela moradia digna na Zona Sul de São Paulo. Quais foram as principais conquistas você, como um ex-metalúrgico, diretor sindical, conseguiu moradia digna para as pessoas de baixa renda? Na verdade, a gente fez um trabalho pela moradia na capital, como um todo. A Zona Sul, nós temos vários problemas, aliás, grandes problemas de conseguir aprovar a moradia popular por a gente estar numa área de mananciais, principalmente essa nossa. Sim. Eu lembro que a Chácara do Conde, que hoje está lá o projeto... Chácara do Conde é ali próximo ao Birna, não é? Exatamente. Hoje estão sendo erguidos vários apartamentos de moradia popular para pessoas de baixa renda. Alguns já foram entregues, outros estão em construção. Na gestão Erundina, eu não era vereador, mas ali nós iniciamos um trabalho de desapropriação daquela área inteira para que se levantasse moradia popular para lá. Quando eu falo moradia popular, é para pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, que são as pessoas que mais precisam de moradia, porque eu moro em moradia precária, aí às margens dos córregos, beira de córregos, nos barrancos, morros e barrancos, sujeito a qualquer momento ter problema de desabamento em período de chuva. Sim. Ou está na rua, sem onde morar, na rua, muita gente na rua, ou paga aluguel em difícil condições financeiras. Esse tá a maior demanda da moradia. E só depois, na gestão Erundina, que a gente conquistou um pouquinho de moradia ali, na gestão Haddad, terminou de desapropriar a área, fez projeto, aprovou, e aí já vieram, depois do Haddad, o João Dória, veio o Bruno Covas, o Kassab Ricardo, também, né? Kassab, e só agora é que deu continuidade àqueles blocos de apartamento que tem ali. Na Zona Norte de São Paulo, Norte e Noroeste, principalmente, já havia um movimento de moradia organizado que na Câmara Municipal a gente trabalhou muito
para poder dar continuidade a esse movimento lá nessas regiões, que hoje está em final de obras, mais de 1.200 apartamentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, conquistado lá com a Dilma Rousseff, e que depois ela foi impeachmentada. Sim. Tivemos dificuldade nos governos seguintes, que foi de Michel Temer e do Bolsonaro, que seguraram as verbas num programa chamado Minha Casa Minha Vida Entidade. O que é isso? É um programa que o governo repassa dinheiro para as entidades contratam a empresa, a mão de obra e faz a gestão do programa, que sai mais barato com maior qualidade, com melhor qualidade. Lá, a gente vai ter uma vitória daqui a pouco, em breve, que é a entrega dessas unidades. O presidente Lula retomou, tinha muita obra, a obra estava totalmente atrasada, porque nesse período que teve essa paralisação... Mas deixa eu ver se eu entendi aqui, Alfredinho. Quando estava na época da presidente Dilma Rousseff, começou essa questão, ela foi impeachmentada, entrou o Michel Temer, depois o Bolsonaro. Eles terceirizaram esse trabalho, no caso, porque se vem direto do governo federal, eu sou leigo, tá? De repente, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas o dinheiro que vem do governo federal, que ele já vai direcionado para uma entidade. Essa entidade, ela faz a gestão daquele valor e entrega. No caso dos outros dois governos, foi ao contrário. O dinheiro do governo federal ia para uma outra empresa que subcontratava a outra pessoa, era isso? Não foi isso. Deixou de repassar dinheiro. Esse repasse é feito pela Caixa Econômica Federal. Entendi. Ela que repassa. Nesse período, eles deixaram porque eles não concordam e não gostam do programa Minha Casa Minha Vida Entidade, que eles acham que por empresa sai melhor, por empresas, contratando empresa e tal, e que as entidades desviam o dinheiro. Entendi. Que é mentira, que não é verdade. Sabe por que não desvia? Porque é muito bem fiscalizado. A Caixa só repassa o dinheiro se a entidade comprovar os gastos. É tranquilo. Se tiver problema, deixa de repassar, trava. Então, Minha Casa Minha Vida é entidade. Se a entidade ela usufruiu daquele valor e não prestou conta, ela não recebe. Minha Casa Minha Vida Entidade Autogestão, chama, esse é o programa. Autogestão. Entendi. Não conhecia, eu não conhecia. Aí, porque você tem dois programas, a autogestão e a cogestão. Que na cogestão, o que é? A empresa que é feito um processo de licitação, como é feito toda a obra pública, entra na licitação, ganha a licitação e ela faz toda a parte de gerenciamento, mas tem a participação da entidade ali, no acompanhamento da obra, em algumas sugestões. Essa não. A autogestão ela é totalmente feita pela entidade. Entendi. Pela entidade. Por esses governos não concordar com isso, eles terminavam não passando o recurso, né? Então, são os principais, digamos, conquistas que a gente, dentro da moradia, com o meu mandato de vereador e a continuidade do mandato de deputado federal, tem feito aqui na região, aqui na cidade de São Paulo, fora as outras coisas que a gente tem conquistado, como melhoria, como urbanização de favela, canalização de córregos, luta para dar qualidade de vida para as pessoas que mais precisam. Esse é o nosso lema e esse é o nosso compromisso de mandato. E assim, né, a gente conversando, a gente entende que hoje a harmonia entre os poderes e a harmonia entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Por quê? Quando a gente fala em harmonia, a gente fala de ajuda, do repasse, porque existem e é notório a questão da gestão do ego, né? Então, o cara é do partido X, ele não quer ajudar porque é do partido Y, porque o partido do azul não quer ajudar o do vermelho não quer ajudar o do azul. Mas a gente tem que entender que democracia, ser patriota, não é você escolher um lado. Ser patriota é você escolher o seu país, independente. Aquele cara, não existe nada mais insano, isso é a minha opinião, não existe nada mais insano do que uma pessoa que fala que é brasileira e ela não torce por presidente do Brasil. Mas eu não votei nele, não tem problema, mas você está no Brasil. Hoje o presidente do Brasil, nosso presidente, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi eleito democraticamente. Eu não gosto, foi roubado. Prova.
Entendeu? Então, essa é uma questão. Então, assim, se você não concorda, então respeite. Agora, você não torcer pro seu país, desculpa, isso pra mim não é patriotismo, porque você é brasileiro. Se você não torcer pro teu país, só porque você não concorda com o seu presidente, então não faz muito sentido, né? Então, a gente fala muito aqui, o Alfredinho, no podcast, tanto eu quanto o Slot, nós não temos mais partido político. O que a gente faz? A gente analisa todos os candidatos, seja o da esquerda, da direita, porque aquele que trouxer a melhor oportunidade, digamos assim, o que trouxer de melhor resolução de problema, a gente vai falar, pô, esse cara aqui é um cara legal. A gente não tem que olhar mais a sigla. Porque tem uns loucos aí que ultimamente tá querendo fazer o quê? Como aquele negócio lá? Que quer colocar agora o que é um meio doido aí para prefeito? Pablo Marçal? Exato, tá querendo colocar o quê? Bondinho, cara. Quer colocar o bondinho na favela, velho? Esse cara não conhece nada de nada. Eu vejo ele falar umas babaquice. Sim. Como se uma cidade do tamanho de São Paulo fosse tranquilo e fácil de administrar. Isso aqui é um país dentro de uma grande cidade. Sim. São 12 milhões de habitantes. Não, eu vou zerar a fila de especialidades em 2 semanas. É mentira, não tem condição de zerar. Isso. Você acha que se fosse fácil, qualquer prefeito não zeraria? Pô, o cara vai estar... Se ele fizer isso, tem uma marca. Ele vai dizer assim, zerei a fila de especialidades, consulta de especialidades e de cirurgia. Isso é coisa que você vai fazer isso, consegue melhorar ou fazer, mas não é de uma noite por dia, com o tempo, porque tem uma série de obstáculos no meio. Então, alguém que não conhece nada de administração, que joga as bobagens, que a gente sabe que não é verdade. Ô Fredinho, me fala aí, agora vamos lá, papo aberto, o que você está achando dos debates e quem que é o seu candidato? Eu tô achando, na verdade, para te ser sincero... Sim, por favor. Tô achando os debates uma droga. Tá ruim. Eu acho muito ruim o nível. Muito ruim o nível. Porque debate, gente, é para os candidatos divulgar propostas, programas. E aí a população olha quem tem o melhor programa e escolhe. O que está tendo é muita acusação pessoal. Esse menino aí que a gente falou agora, por exemplo, ele baixa muito o nível do debate. Porque ele fica brincando, sabe, com brincadeira, tirando chapéu. Ontem eu vi no debate, ele tirava o chapéu, ele ficava fazendo aquele símbolo, os debatedores respondendo as perguntas, e ele ficava fazendo aquele símbolo dele e tal, fazendo chacota. Isso não é postura de candidato a prefeito, independente de discordar ou não. Então, eu achei que, infelizmente, acho que os debates poderiam ser muito melhor, o nível não está bom. Acho que tem que melhorar, ainda vai ter acho que mais uns 3, vai ter o da Record, Gazeta, já teve ontem, Record, da Globo e mais um que eu não sei. Da Globo vai ser o último. Meu candidato é Guilherme Boulos, isso aí eu não tenho problema nenhum. Guilherme Boulos foi o candidato escolhido aí do PSOL, mas o PT fez um acordo que iria apoiar. Eu sou um cumpridor de decisões e disciplinado de decisões partidárias. Então, o Guilherme Boulos é um candidato nosso. Agora, a gente, historicamente, a gente vê que o PT, Partido dos Trabalhadores, sempre teve um candidato. Justamente nessa, ele não teve alguém de autoexpressão? É que eu acho que, olha, assim, a esquerda, não é só o PT. Não. A esquerda é o PSOL, é o PDT, é o PSB. E o PT fez uma avaliação que estava na hora, e assim, não foi por acaso. O PT entendeu que a liderança do Guilherme Boulos, ela está consolidada aqui na cidade. Ele foi candidato a outra vez e foi muito bem, foi para o segundo turno e com a votação expressiva. E entendeu que ele estava uma liderança consolidada. Sim. Então, tentou unir a esquerda, tentamos ver se também vira, e o PSB, Gran Sua Tabata, tentamos, o PDT está com nós, claro, o PCdoB, não veio, todo direito a Tabata de ser candidata, não podemos tirar dela esse direito, ela tem direito Sim. de ser candidata, é uma menina inteligente, que eu acho que vai ter, isso é uma liderança uma liderança que vai ser muito importante para o futuro,
Sim, eu acho isso. E aí o PT entendeu que o melhor seria apoiar o Guilherme Boulos pela expressão que ele representa na cidade. E por isso que não teve candidato. A gente poderia ter lançado, tinha vários nomes que poderia ter lançado. O PT, em média, aqui sempre tem 25%, 30% de votos aqui. Exatamente. Então, até por isso que a gente, eu particularmente, eu falei, mas por que não, né? Mas assim, claro que tudo tem uma escolha, tem uma conversa, tem uma decisão, e uma vez que é feito, como você mesmo falou, a gente tem que acatar. Às vezes a gente pode até não concordar, mas a gente tem que respeitar. Agora, vamos deixar essa de lado um pouquinho, depois a gente volta. Tá bom. Você foi subprefeito aqui da Capela do Socorro, né? Chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Cara, como é que foi pra você ser chefe de gabinete de uma cidade dentro de uma cidade? Porque Capela do Socorro, só o Grajaú aqui é enorme, velho. Enorme. Deixa eu te falar um negócio. Foi uma coisa, assim, bacana, porque a gente assumiu a subprefeitura aí num momento que a cidade estava numa crise, numa gestão muito ruim do Celso Pitta. O Celso Pitta. Que foi... Ele foi candidato à prefeitura, que antecedeu, que sucedeu o Paulo Maluf. E ele fez uma gestão muito ruim. Muito ruim. E aí nós assumimos aí, cara, a gestão, a subprefeitura muito sucateada, não tinha nada, não tinha nem... Você tem uma ideia, a gente chegou aí, não tinha combustível para você abastecer os carros da prefeitura para poder atender a população. Naquela época não tinha a lei de responsabilidade fiscal, que o gestor, o prefeito, ele é obrigado a não gastar mais que arrecada e não pode, digamos assim, deixar dívidas assim, para o outro ter que assumir no dia seguinte. Sim. Ele tem que deixar recurso ali já programado para ser pago, para poder a máquina andar. Naquele tempo não tinha. E aí nós chegamos aí completamente sucateados. E para nosso azar, no dia da nossa posse, aconteceu uma grande chuva aqui na região, eu lembro como fosse hoje, que alagou várias comunidades, cara. Alagou mesmo para... Por quê? Porque os córregos estavam todos entupidos, bueiros, os córregos não limpos. Foi muito problema. Tinha que fazer um trabalho de zeladoria bem complexo, né? Que não existia, não tinha equipe de zeladoria, não tinha uma equipe. Não tinha um contrato de equipe em vigor. Meu Deus. Tivemos que fazer todos os novos contratos para comprar. É mesmo? Todos os novos contratos. E isso demora, porque é burocrático. Não tinha contrato para comprar óleo diesel. Não tinha. Que absurdo, né, cara? A gente, sem poder, fazia vaquinha entre nós para poder colocar gasolina em algum carro, diesel em algum caminhão, para poder atender a população. E aí começando a pedir ajuda aqui, o povo, comerciante local. É mesmo? Para poder a gente passar, pelo menos os três primeiros meses, para dar tempo, se montar a licitação e poder começar a trabalhar. Entendeu? E aí eu era responsável, eu terminei sendo chefe de gabinete, mas sendo responsável por cuidar da demanda da população. E era muita demanda. Eu ia para ir para os bairros e a gente fazia um acordo, fazia a reunião em cada bairro, aí vinha 30, 40, 50 demandas. Eu digo, é o seguinte, eu não vou poder fazer 30, 40. Eu marcava. Eu consigo fazer 5, mas vai ser 5 bem feitas. Porque eu tenho que fazer em outros bairros. Se eu fizer tudo aqui, eu não vou ter condições de atender os outros. E depois a gente volta e dá continuidade das demais. Mas vamos aí, quais 5 demandas prioritárias? Consultando o povo. Então essa que vamos fazer. Ia lá e fazia. E aí ia para outros bairros. Aí até passou o período mais difícil, quando chegou no meio de um ano e pouco, começou a estabilizar. E aí a gente começou a impor aí um ritmo de trabalho, uma marca do governo, que era de zeladoria, a criação das subprefeituras, porque a cidade que nem São Paulo você tinha administração regional, que você tinha os poderes, as decisões muito concentradas, basicamente no prefeito lá no centro e nas secretarias como um todo. Então, criou a subprefeitura e começou também descentralizar um pouco a gestão. Com a subprefeitura tendo um pouco mais de poder, ainda não era e ainda não é, na minha opinião, ainda não é o necessário. Precisa descentralizar e dar poder mais, porque uma subprefeitura que nós temos, se nós pegarmos aqui a subprefeitura de Capela do Socorro, que é responsável pelo Grajaú inteiro,
pelo Distrito do Socorro e Cidade Dutra. Contando tudo isso aí, nós vamos ter quase 1 milhão de habitantes, porque só o Grajaú é mais de 500 mil. Acredito que Cidade Dutra aqui chega aí uns 150 mil, Socorro aí, perto dos 100 mil. Então precisa ter uma subprefeitura estruturada com poder de prefeitura de um município médio do Brasil. Então você apoia a subprefeitura no Grajaú? Apoio. Tem que ter. Eu apoio, tem que ter, porque eu acho que tem que facilitar e descentralizar as decisões, e o poder público tem que estar mais perto do povo. É um absurdo uma pessoa sair daqui para ir resolver uma demanda na secretaria lá no centro da cidade. Então tem que trazer as decisões para cá, e aqui você ter poder de resolver o problema do povo aqui. Então, ganha tempo, né? Porque imagina alguém sair daqui do extremo da Zona Sul até o centro. Então, na verdade, não é o eleitor que tem que ir até a prefeitura, é a prefeitura que tem que ir até o eleitor. Exatamente. Você tem que desmistificar, você separar, porque querendo ou não, ou é uma mãe solo, ou é um pai solo, que às vezes cuida do filho, leva para creche, e aí tem esse tempo que ele acaba, não vou dizer perdendo, mas gastando, então ele poderia estar fazendo uma outra coisa. Quando você tem um poder público mais próximo, é mais fácil. Rapaz, para você ir daqui no centro, você perde no mínimo 2 horas para ir e voltar, se sair daqui. Da Dutra. Da Dutra. Se sair lá de Parelheiros, lá da Barragem, é 4 horas, 2 horas para voltar, 2 para ir, 2 para voltar. É muito tempo, né, cara? Então é isso, a subprefeitura foi isso, mas foi uma experiência muito bacana, muito legal, que a gente aprendeu muito, porque eu era um peão de fábrica, gente. Um peão de fábrica, quando sai da fábrica, no meu caso, e entra numa responsabilidade dessa, é igual de vereador. Quando eu assumi o mandato de vereador primeiro, a gente chega lá e encontra ali alguns que já estão ali já há muito tempo e tal, a gente fica um pouco ali preocupado, com né? receio, Será, né? Será que eu vou dar conta disso aqui? Mas aí, gente, aí depois, com pouco tempo, a gente já pega, como diz assim no linguajar popular, as manhas, aí vai embora. Então você pegou bem as manhas, né? Porque você foi chefe de gabinete, você foi 4 vezes consecutivo vereador do município de São Paulo e agora como deputado federal. Cara, me fala aí um pouquinho sobre o seu trabalho atual. Cara, essa coisa de você ir para a política, você tem que ser muito sincero com as pessoas e falar a verdade para as pessoas, para você ganhar a confiança delas. No meu caso, eu sou um deputado, um político, que o meu trabalho é muito no olho a olho, porque minha rede social, ela não é uma rede social tão competente, tão grande, enorme como é de alguns. E tem que ser, viu? Porque, querendo ou não, nós estamos numa era tecnológica onde eu ia falar uma coisa, né? Cada palhaço tem a sua corte, né? Aí você fala assim, pô, se você não tiver uma rede social, as pessoas vão falar de você. Eu tenho que ter, mas eu tenho uma coisa comigo. Eu gostaria de ter uma rede social grande, claro, e trabalho para isso. Mas nada substitui o olho no olho e eu pegar na mão da pessoa. Eu acho que o cara que vive só de rede social é uma coisa muito fria. Ele até é bom na rede social. É genérico, né? É bom, eu acho que é legal e tal. Poxa, mas ele fica discutindo os problemas através da rede, ele não conhece aqui o Grajaú, se deixar ele lá no Cocaia, lá sozinho e volta, ele não vai conseguir voltar para casa porque não conhece, né? E a gente, quando conhece, fala com propriedade das coisas. Então, mas aí é o seguinte, você está me querendo que eu diga como é que é ser deputado federal, né? Isso. Veja, eu, para te falar a verdade, eu às vezes fico um pouco decepcionado com aquilo lá. É mesmo, cara? Porque, apesar de assim, de estar sendo uma experiência importante na minha vida, a gente trabalhou para isso, não estou arrependido, mas decepções, porque quando chega ali que você conhece que está o poder de fato. Câmara Municipal de São Paulo, cidade de 12 milhões, uma cidade importante. Por mais que a gente tome decisões aqui, não são decisões e não tem o poder que tem aquilo lá. Por que eu digo isso? Onde está a minha decepção? É porque quando você chega num congresso, esse é o pior congresso que já foi eleito em termos de conservadorismo desse país. É mesmo, cara? É o pior. Porque quando você chega ali, você vê a bancada do agronegócio.
A bancada da indústria. E lá tem diversas frentes parlamentares, tudo. A bancada da bala, chama. Da bala? É. Essa turma que defende aí liberação de posse de armas, essas coisas tudo aí. A bancada dos vários setores econômicos do país. E que você vê, a hora que entram os projetos para serem discutidos e serem votados, você vê que poucos ali estão preocupados com o povo que mais precisa. Porque a hora que tem que tomar decisões, entre você defender o programa Minha Casa Minha Vida, que nós falamos aqui, e defender que você tenha que ter menos juros para o financiamento do agronegócio, eles decidem pelo agronegócio. Não é que eu sou contra o agronegócio, e não é burrice de qualquer um ser contra. O agronegócio é importante. É a principal economia do país. E é quem põe alimento, e é quem põe parte dos alimentos na nossa mesa, porque ele diz que produz alimento para o Brasil inteiro, não sei o quê, mas é mentira que a maior parte do alimento que eles produzem vai para fora. Quem produz alimento que chega na mesa do pobre, do trabalhador, são a agricultura familiar, os pequenos agricultores. Sim. Porque o principal produto do agronegócio, a melhor carne que produz no Brasil, não fica aqui. Vai para fora. É só ver a JBS, que é o maior produtor de carne do país, ver quantos frigoríficos eles têm hoje nos Estados Unidos e o que sai daqui. É potência, né? Vai potência. tudo para lá. Sabe aquela picanha que o Bolsonaro um dia estava comemorando lá, que custa R$500 o quilo, 1.000? Sim. Aquilo é de boi que é criado numa condição especial, de corte, com ração especial. Quantas pessoas aqui desse país pode comprar 1 quilo de picanha? Não, de esquece. R$500? Esquece, não dá. Eu compro a minha picanha aqui nesse açougue da Dutra aí. Você ainda é privilegiado, meu irmão. Agora, tem gente que não consegue nem comprar 1 quilo de carne. Agora tá melhor porque ela tá mais barata, né? Por mais que fale, mas tá mais barata. Que chegou a estar R$100 o quilo, né? Hoje a gente compra de 40, 50, ainda compra. Mas, e só para te cumprimentar, ó, o Lula mandou lá para o Congresso esses dias, mandou um projeto de lei da isenção de impostos dos produtos da cesta básica. Aí na isenção, a carne estava fora, não é que estava fora. A carne ia ter isenção através de um negócio chamado cashback. Que eu até brinquei lá no dia, lá no meu Grajaú, o povão de lá não sabe o que é isso. Nem falar isso sabe, o cashback. É mesmo. O que era? Você acabou de falar que o pobre não compra picanha, e poucos compram mesmo sendo a 40 ou a 50. A carne principal que o pobre come é a 100, é a costela, é o frango. Não, se a gente for falar só de carne vermelha, é só o básico do básico do básico. Então você ia lá, comprava 1 quilo de costela. Você declarava seu CPF, você, através desse cashback, iria receber de volta o imposto que você pagou nela. O imposto. Ou seja, não ia ser uma isenção para todos, uma isenção para parte das pessoas mais pobres, principalmente. Mas assim, ele teria que pagar e depois ele fazer o cadastro para depois ele ter... Ele ia informar o CPF dele. Entendi. Ele ia pedir uma nota, claro. Sim. E informava o CPF dele. A Receita vai e ia devolver aquela parte, aquele imposto que ele pagou na carne. Porque não é justo o cara que compra 1 quilo de picanha de R$1.000 ou qualquer outra carne nobre, ele ter o mesmo direito que tem o cara que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Esse cara tem que pagar imposto. Mas o Brasil paga muito. É mentira. Quem paga imposto nesse país, classe média, concordo, e pobre. É o pobre. O cara rico não paga porque ele pega lucros e dividendos. O cara manda ele tem uma empresa que fatura lá, sei lá quanto, tem o tal do Prolabore. É Prolabore. Ele declara isso que ele quer é o que ele ganha, aí dali ele paga o imposto. O resto que sobra de lucro, ele manda para fora e não paga nada. Isso não é justo. Por exemplo, o Lula, quando foi na eleição, e foi eleito, qual era a proposta dele? Ele disse que ia isentar até quem ganha 5 mil reais até o final do mandato dele, até o final,
até quem ganha R$5.000 de imposto de renda. Ele já cumpriu metade disso, já R$2.800, já não paga mais imposto de renda. Só que isso não é justo. Sabe por que não é justo? Porque o cara que ganha R$5.000, por exemplo, pagar 27% de imposto de renda, não é justo ser igual a quem ganha 100. Então, mas não tem uma tabela? Não, o limite passou da taxa lá de 14, 13, 14, vai para 27. E aí, por exemplo, não interessa se você ganha 5, ganha 100, ganha 200, vai pagar igual o cara. Não, aí então, também não é justo. Tem que ter uma tabela. Sim. O cara que ganha 5, se tiver que pagar, tem que pagar menos. O cara que ganha 100, ele tem que pagar mais, porque se você pegar 27% de quem ganha 5, vai pegar metade do salário. Sim. Se você pegar 27% do cara que ganha 100, vai pagar 27 mil, sobrou quanto para ele de salário? 75, vai? De 27 mil, 72 mil. Pois é, olha a injustiça que é isso. Só que esse povo não quer discutir isso. Aquele congresso lá é um congresso que tem uma maioria que representa os grandes empresários desse país, os grandes ricos desse país, e não está aí com pobre. Não está aí com pobre. Então, para poder aprovar esse projeto de isenção dos produtos da cesta básica, o que é arroz, feijão, óleo, agora o gás também, a luz também. Ele é essencial. A luz também. Nós tivemos que abrir mão disso, uma coisa que ele não queria, porque ele não concordava. Que o cara que vai comprar carne nobre tivesse que pagar imposto igual o coitado que vai comprar 1 quilo de A100. Mas, infelizmente, nós tivemos que abrir mão e o presidente não queria também, mas teve que concordar para também zerar, ou seja, o bacana também não vai pagar um imposto da carne nobre. Não faz sentido, né? Porque, cara, a água só vai pro mar, né? Pois é. A água só vai pro mar, né? Pois é. Então, essa minha experiência como deputado, para finalizar, ela é boa experiência. Estou contente pelo que eu estou aprendendo lá, pelo que eu vejo, por eu conhecer a divisão da sociedade desse país, já conhecia. Sim. Já conhecia isso, já sabia que isso existia, mas não sabia que tinha tanto cara de pau. Nós estamos na eleição, gente, agora. E eu fico olhando, às vezes, o discurso de muitos e a propaganda eleitoral. Todo mundo fala de periferia e pobre. Periferia e pobre é o centro disso aqui. Todo mundo é periferia. Sujeito que não tem nada a ver, periferia. Mas não está aqui para ver os problemas que tem a periferia. Não tem coragem de ir ali na favela do Buracanã, ali, passar nos becos e vielas que tem ali, como eu faço, e ver em que condições está morando aquele povo ali. Com esgoto a céu aberto, circulando lá, no 24 horas, ou em vários outros lugares, para olhar isso aí. Ou seja, eu acho que o nosso prefeito de Canudos, ele que é da periferia, mas ele perdeu uma grande oportunidade de ficar na história como prefeito dessa cidade. Porque isso que ele está fazendo aí, a gente conhece. Não adianta falar, eu estou fazendo asfalto novo. Eu até estava vendo essa rua aqui toda recapeada. E essa rua, para mim, não era que era... mas ela não é entre as prioridades. Tem muita rua muito pior que aquela ali, por exemplo, que é a Rua Morta. Muito pior, aí no fundo da quebrada, que está muito pior e não está sendo feita. E eu estou vendo que todo o Veleiros aqui está sendo recapeado, toda a cidade adulta, nada contra, mas eu, se eu fosse prefeito, entre fazer um recap de uma rua que eu estou vendo que não é a maior prioridade, e fazer aquelas que estão totalmente esburacadas. Eu ando por aí, gente, quando termina o dia, a minha coluna está massacrada, porque a buraqueira, aquele sacolejo do carro, na buraqueira, acaba com a minha coluna, e acaba de qualquer um. Sim. Então, o olhar para a periferia tem que ser um olhar diferente. Não é que não tem que governar para todos. Tem que governar para todos. Quem é da cidade Dutra também é cidadão e paga imposto e tem direito. Normal, exatamente. Tem direito. Mas tem que olhar qual é a prioridade da cidade Dutra. Na cidade Dutra tem pavimentação boa, ela tem água, luz, esgoto e urbanização total. Tem que fazer o quê? Boa coleta de lixo, que é um problema, não é isso? Fazer uma boa manutenção também das árvores. Exato, poda de árvore, que é manutenção, buracos se tiver nas ruas, que é manutenção, é isso que precisa.
Os outros lugares por aí, tem lugar que precisa tudo, porque você não tem a água ainda regularizada, é gato que é feito. Sim. Você não tem energia regularizada. Saneamento básico. Gato né? que é feito também. Você não tem rua ainda asfaltada, tem algumas poucas ruas que asfaltadas, ou se está asfaltada, está em péssimas condições. Aí você não vai para a UBS, não tem o dipirona, falta o médico. O básico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Alfredinho. Nesse caso, você como deputado federal, você não consegue intervir, certo? Você teria que ter um vereador daquela região especificamente. Hoje você teria alguém para você falar assim, ó, esse cara aqui ele vai representar o povo, ou que seja vamos falar do PT, que seja do Partido dos Trabalhadores, alguém que você falou assim, esse cara aqui é minha confiança, esse cara aqui ele vai trabalhar, esse cara aqui ele vai brigar, porque eu concordo com o que você acabou de dizer. Eu acho que assim, a gente precisa olhar de um modo macro, não micro, olhar para um todo. Você trabalhar para você recapear um local onde tecnicamente não é que não estivesse ruim, mas se a gente for lá no fundão, lá perto da pedreira, lá perto do... Eu nasci na cidade adulta, mas morar no Jardim Moraes Prado há 39 anos atrás. Então vai lá ver como é que tá as ruas, como é que tá lá, né? Sim, entendeu? Naquela época, hoje o pessoal chama de Porto. Porto Velho. Na época que eu nasci, nós chamávamos de Azuzinha. Lá tem o Porto Velho, é isso que você está falando, Porto Velho. Exatamente. Antigamente se chamava aquilo, não era Porto Velho, a gente chamava de Azuzinha. Quando você chega no porto do lado direito, tem um ferro velho. É porque tinha Porto mesmo naquela época, agora não tem mais. Pois é, quando você chega lá, do lado direito tem um ferro velho. Eu morei num porão daquele ferro velho. Exato. Ali. Então, assim, se você olhar, e naquela época não era asfaltado, era 40 minutos o ônibus de lá pra cá. Exato. Cidade Dutra, hoje em dia é 2 horas. Então, ou seja, tem alguém que você possa falar assim, ó, esse aqui é um cara ou uma mulher da minha confiança, ele vai brigar, porque o vereador, o papel dele é estar mais próximo da população, tá ali, ouvir as demandas e levar pra Câmara e cobrar do prefeito. Você sabe que até hoje eu sou praticamente vereador aqui em São Paulo. É mesmo? Porque, veja, depois de ficar 4 mandatos e não ter um vereador aqui para me ajudar a acompanhar isso, eu tenho que me dedicar aqui, fazendo papel até de vereador, indo cobrando nas subprefeituras as demandas que chegam, indo na prefeitura, indo nas secretarias e tal. Por isso que eu disse, nós fizemos uma discussão, então, nós temos que eleger um vereador nosso. Até para me ajudar, eu vou continuar tendo um deputado atuante aqui na capital, mas um vereador ele vai ter mais tempo aqui, está aqui presente todos os dias. Eu vou ter que ir para Brasília na terça, votar na quinta e vir. Então, nesse sentido, a gente tirou um menino experiente. Um menino que tem 35 anos, mas é experiente já na vida, na política. Não é um Zé Mané qualquer que entra na política por interesse, que acha que vai ganhar um bom salário, poder, acha que vai ganhar alguma coisa. É um menino comprometido e que conhece a realidade de cada lugar, nasceu no Grajaú, se criou lá aqui no Grajaú, foi já dirigente do PT, foi chefe de gabinete meu, do deputado Barba, secretário de governo. Eu vou falar que a legenda dele é 13110. Exatamente. Foi secretário de governo de Diadema. O secretário de governo é o segundo cargo após o prefeito, viu? E que é o Jason, 13110 que você falou aí. Eu sou bom de memória, pô. É o Jason. Então tá preparadíssimo, não tem um problema, não tem preocupação nenhuma em esse menino sendo eleito de decepcionar com a atuação dele, com o compromisso dele. Então, é para isso que a gente está trabalhando, ver o que dá. Estamos trabalhando para eleger e acredito que a gente vai conseguir, mas vamos esperar o dia. Olha lá, e aqui o podcast é o seguinte, meu irmão, a gente falou para ele, vou falar para você, Fredinho, a gente depois de eleito, a gente vai convidar de novo e vai falar, e aí, o que você prometeu, você está cumprindo? Você está indo atrás? Porque o podcast hoje em dia é o nosso meio de comunicação mais prático, mais fácil e mais barato, né? Porque, querendo ou não, você grava um podcast, faz uma edição, joga nas redes sociais, fala assim, ó, o Jason fez, o Ricardo fez, o fulano fez, o Beltrano, e a gente vai cobrar. Mas deixa eu te falar um negócio, ó. Da importância dessas comunicação local. De você estar aqui nesse podcast, a gente está discutindo a cidade e a região. Exatamente de cobrar os políticos eleitos aqui. Exatamente. É para isso. Isso você está ajudando o povo. Sabe por quê? Porque um político que não é cobrado,
ele vai ficar acomodado. E aí ele fica um péssimo político. E aí o povo que votou tem o papel e o dever de cobrar. E você tendo uma imprensa local, porque hoje, antigamente a gente não tinha essas coisas. Não assim, tinha, né? não tinha. Não tinha nada. Então o cara ficava mais à vontade. E ó, eu vou falar pra você, nós aqui, que a Lexus é a empresa que nos mantém, né? Tanto minha e do meu irmão, do Slot. O que a gente pensou? Há 1 ano e meio atrás a gente criou o podcast. Então o podcast hoje, vocês estão olhando um estúdio, só que ele começou numa salinha aqui do lado e a gente começou pequenininho. Hoje nós estamos maiores, mas nós vamos crescer mais. Por que nós vamos crescer? Existe uma coisa, Alfredinho, que se chama Favelarte. Favelarte é uma associação que foi criada por nós, que nós vamos dar aulas de operação de vídeo, configuração de câmera. Sabe para quê? Para que possa ter mais podcasts. Isso vai ser feito aqui na Cidade Dutra, aqui no nosso estúdio, porque o nosso papel como civis que somos é de devolver um pouco para a sociedade aquilo que a gente aprendeu. Então, se a gente pegar um menino ou uma menina, um jovem, um adolescente que queira conhecer um pouco desse trabalho, inclusive fica até um recado para vocês aí. Entre em contato com a Lexus ou com o Original Não Desoriginaliza. Nós vamos começar as inscrições daqui 1 semana. Entre em contato, totalmente gratuito, tá? Então, ou seja, não vai ter nenhum custo. Você que quer aprender a fazer operação de áudio, vídeo, ter um podcast, vem com a gente vai ensinar. Não somos os melhores, mas estamos trabalhando para isso. Então, é devolver um pouco para a sociedade, Alfredinho, o que a gente aprendeu. Claro. Né? E ter mais podcasts, né? Não, foi legal. As redes sociais, elas são importantes. Embora algumas usem para o mal. Mas redes sociais, o podcast... A gente lá atrás definia muitas rádios comunitárias. Sim. E agora avançou, chegou os podcasts. Não existe rádios comunitárias. Porque você também tirou um pouco o poder de monopolização dos grandes meios de comunicação. Sim. Era só verdade. Então isso é importante. Isso aí. Alfredinho, a gente está chegando no fim, mas tem 2 coisas aqui que eu preciso te perguntar que é de extrema importância. Tá? Primeiro, hoje, como é que você vê o cenário atual do Partido dos Trabalhadores de um modo nacional e de um modo regional aqui para São Paulo? Deixa eu falar um negócio bem rápido. Assim, nós passamos uma crise muito enorme, todo mundo sabe disso. O impeachment da Dilma, a prisão do Lula, foi uma crise de muitos desgastes. Foi um desgaste muito grande. E que eu ficava impressionado, eu digo, poxa, vão acabar com o PT. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha certeza que o PT, da forma que ele nasceu, do jeito que nasceu, o PT ia ter força para poder se recuperar. Eu acho que essa eleição agora, o PT ainda não vai chegar a recuperar do tamanho que era em termos de conquistas de prefeituras, em termos de tamanho de número de vereadores. Já recuperou um pouco na eleição passada o número de deputados, apesar que não está do tamanho que foi. Nós já tivemos 90 deputados, hoje nós temos 69, mas também não foi aquilo que queriam fazer com nós, achando que nós ia reduzir a bancada para muito pouco e tal. Então o PT ainda está em processo de recuperação e desgaste. De reestruturação. Recuperação. O partido realmente precisa se reestruturar, o partido precisa se renovar, porque quando surgiu, eu tinha 19 anos, era jovem, muitos também eram jovens, que agora já está acima dos 60. E outros acima dos 70 já. Então, o PT tem que atrair juventude para poder projetar novos quadros. Já temos alguns quadros mais novos, intermediários ali, mas que também já não é tão novos, mas nós temos um menino no Piauí que é governador, chama-se Rafael Fonteles, é um quadraço. É mesmo? É um estado pequeno, mas esse menino é um quadraço. Ele tem 38 anos e é governador. É o governador mais melhor avaliado do Brasil. Está com 87% de avaliação de ótimo e bom. Que legal. É um quadro, assim como tem Camilo Santana, que é do Ceará, que é um pouco mais velho, mas já está ali na faixa dos 50.
o Rui Costa, e outros que estão chegando. Então, o PT tem essa preocupação de renovar e de se reestruturar. Acho que aqui em São Paulo, a gente, apesar de não ter a candidatura hoje cabeça de chapa, mas eu acho que a gente vai manter a nossa bancada no mínimo e acredito que a gente aumenta mais 2 vereadores, sai de 8 para 10, e a gente continua aqui na capital forte. Então, acho que é o ano da eleição que o PT não chegará a recuperar o máximo, como é que fala? O ápice, não? O ápice lá de trás. Mas toda estruturação tem um caminho a ser seguido, né? Mas do jeito que foi, a tentativa de destruição, e hoje também a disputa aqui no Brasil está muito dividida, né? Naquele tempo a gente tinha uma disputa que era PT e PSDB, lá atrás, principalmente, e que o PSDB, com todas as divergências que a gente tem, mas o PSDB debatia na política. Não era no pessoal como é agora. Não é à toa que o Geraldo Alckmin é o vice-presidente da República. Mas a gente tinha uns quadraços que nem Mário Covas, que nem Fernando Henrique, que era do PSDB e outros mais aí, que você podia divergir, mas a gente eram uns caras que tinham respeito e debatia, discutia na política. Não é agora igual esses malucos que tem aí. É um cara doido, né, cara? Então eu acredito muito nesse bom início de recuperação do partido. Acredito que a gente vai provavelmente reeleger o Lula aí nas próximas eleições, que ele vai ser o candidato com certeza à reeleição. Sim. E aí a gente vai fazer uma bancada muito maior da que está hoje. Entendi. Então claro, né, é notório, a gente sabe que o PT está se reestruturando. Uma coisa muito engraçada, cara, o Arcelino esteve aqui com a gente e você falou uma coisa assim que é muito legal. Quando a gente vai lá nos primórdios, vê os fundadores do PT, a galera que trabalhava na força sindical e tal, eles têm uma certa idade já de 50 a 70 anos, vamos dizer assim. Então você vê que são pessoas que estão na política há um certo tempo, que já têm uma experiência, e você não vê um cara de 19 anos no PT. Pois é. E por que não? Agora a gente tem a Tabata, né? Que ela é jovem, ela está se candidatando à prefeitura e ela não é do PT. Você acha que o PT precisa... Vamos falar assim, como é que o PT ele vai conseguir atrair mais jovens? Através de políticas sociais? Qual que é, na sua visão? O que você acha que o PT precisa fazer para poder ter um jovem militante, digamos assim? Então, cara, eu acho que é na política. Na política e nas lutas. Por que o PT cresceu, é o partido que e naquela época nós éramos todos jovens e a gente foi para a política? Por causa da luta. Então a gente, na luta, nas greves, apareceu as lideranças jovens. Pegar um Vicentinho, que é deputado lá junto comigo, que era metalúrgico, era jovem, pegar eu e mais outros aí, muitos outros aí, e no Brasil inteiro, ou o cara vinha de uma luta sindical, ou ele vinha de uma luta dos trabalhadores sem terra, ou ele vinha de algum movimento da igreja, naquela época tinha os SEBs, né? E outros movimentos aí da igreja, ou vinha dos professores, era todo mundo jovem, mas vieram de luta. A gente não tem luta social no Brasil como tinha naquela época. Por mais que a situação esteja ruim, mas você não tem as grandes lutas sociais. O bolsonarismo, ele surgiu em cima das redes sociais, essa é a grande verdade, e pouco debatendo problemas principais que afligem o país. Entra se contrapondo como é que chama? Se contrapondo ao pessoal do GLBT, das políticas para os GLBTs, se contrapondo ao pessoal do MST, que eles chamam de invasor, o que mais que eles se contrapõem? A questão da segurança. Eles têm eles têm uma ideia de segurança diferente da nossa. A segurança é você ter um policial matando pobre na favela. A gente acha que a melhor segurança que pode ter é você ter programa social, você ter educação melhor, escola para todo mundo, com período integral,
oportunidade de esporte, de cultura, de lazer, melhoria na comunidade. Porque você nunca vai ter um policial para cada morador. Não existe isso, não dá, existe. né? Então, não foi um movimento de lutas social que surgiu o bolsonarismo. Foi um movimento se contrapondo a ideias que setores progressistas da esquerda defendem e eles não defendem. Que todo mundo, que as pessoas tenham a liberdade de comprar arma onde chegar. É isso que... É o risco, né? Você vê, Estados Unidos é um país liberal, mas quantas crianças morreram quando um cidadão foi lá e comprou um revólver, entrou na escola e matou não sei quantas pessoas? Não quer debater o programa das drogas para valer? Separar o cara que é traficante, o cara que é um doente viciado, que é um viciado, não Sim, quer... isso é importante, é saúde pública. Pois é, a questão de saúde pública, né? Não quer enxergar, acha que nas favelas só tem bandido. E não é. Se tiver onde tem um bandido, é lá 1%, 2%, 5% do que está ali, o resto é gente boa. Meu irmão, eu vou falar pra você, a gente conhece mais bandido do que a gente imagina. Claro. Tem tanto bandido de terno e gravata. Que é pior, esse é o pior. Entendeu? Então você vê lá assim, você vê na comunidade, às vezes uma pessoa fazendo algo ilícito, porque às vezes ele tá passando dificuldade. Só que nada pior do que você... Eu não vou falar no Congresso Nacional, eu não posso, não tenho esse direito, mas eu posso dizer que quantos engravatados são bandidos que fazem pessoas sofrerem. Então, ou seja, a gente não pode se deixar a simplesmente pensar que só porque ele está na comunidade, só porque ele é um pobre, um rapaz ou uma mulher negra que está na comunidade, que eles são ou uma dona de casa ou é um faxineiro. Cara, tem tanta gente que prestam. E assim, a galera precisa entender. Eu vou dizer que caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Mas existem tantas pessoas com caráter, e eu posso garantir para vocês que não é a cor dela que vai dizer se ela tem um caráter ou não. Então, as atitudes. As atitudes. Então, assim, mas eu acho assim, para terminar essa coisa do PT, bem rapidinho, eu tenho dito muito lá, quando eu participo de alguma reunião do PT, até lá no próprio governo, que o PT tem que ter política atraente para a juventude. Para a juventude, principalmente para o esporte, para a cultura. Hoje nós temos diversos movimentos de cultura. Você tem o Islã, que reúne muitos jovens. Você tem as batalhas de rimas, sim, que reúne muitos jovens. E aqueles jovens que estão lá, geralmente são jovens periféricos, que dentro das suas poesias de rimas, eles se contrapõem uma série de problemas sociais que eles vivem onde eles moram, onde eles estão ali e tal. Agora, nós precisamos desenvolver uma política para puxar esses jovens, porque eles, apesar de se contrapor uma série de problemas sociais ali onde eles estão, onde eles moram, na região, eles terminam, às vezes, ficando apolíticos porque não acreditam no que está. E a melhor coisa para você melhorar a política é quem defende a política do bem vir para a política. Sim. Só ele pode mudar. Exato. Se ele acha que a política que está aí está errada, que ele pode fazer melhor, ele tem que vir. Se formar, se formar e se informar, e vir para a política, porque só ele pode mudar. Aquilo ali é a divisão de sociedade, onde a gente está. Tem um lado lá da burguesia que é a maior, que é maioria, porque eles investem muito dinheiro e ganham as eleições, porque tem boa parte dos políticos que se elegem aí nas eleições, não é porque ele comprou o voto, ele ganhou, ele comprou o mandato. Então, é assim. Então, eu acredito nisso. Pois é. Meu irmão, estamos no fim, então quero agradecer você por ter vindo compartilhar o seu tempo com a gente, falar das suas ideias. Eu acho que você é uma das pessoas que precisam estar mais próximo, vir mais vezes para a gente conversar sobre política, porque as pessoas precisam entender o que de fato é feito, não só na nossa região, mas também como deputado. Temos vários vereadores, temos acesso a algumas pessoas, mas deputado federal
tem o Rafael Saraiva, que é deputado estadual, e você como deputado federal. Então, assim, é importante falar também do âmbito nacional, né? Então, a gente tem aqui na nossa região uma pessoa que é representante nossa no federal. Então, ou seja, às vezes você não sabe quem que é. Eu mesmo, por exemplo, vou falar lá com o Alfredinho, o candidato a vereador. Eu falei, não, ele não é vereador, ele é federal. Eu falei, como assim? Vai estudar, entendeu? Então, assim, eu fui estudar, por isso que, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, tanto o meu quanto o do Slot. Ele não está aqui porque está fazendo algumas questões de trabalho. E agora são lá os seus minutinhos aí de fama. Então, olhando para essa câmera aqui, ó, fique à vontade. Eu estava olhando para lá, que eu nem estava vendo essa câmera, mas ela estava pegando minha cara. Aqui tem uma câmera aqui. Essas três aqui perto. Eu estava olhando ali para frente. Eu não vi a câmera aqui do lado, você acredita? Acredito que ela fica escondida por causa do teto é preto. Não, eu quero só tenho a agradecer a você por essa oportunidade. Acho importante você informar quem são os deputados federais que tem aqui na região. Eu sou um deles. Sim. E assim, a gente está aí para ser cobrado, a gente está aí para servir o povo, a gente é eleito para isso, o povo paga nosso salário. Eu tenho assim, uma convivência assim, muito próxima de olho a olho no povo. Eu estou aqui nessa padaria, venho aqui, tomo café, sempre encontro alguém conhecido, alguém chega perto de mim, tira uma dúvida de alguma coisa, cobra outra. Vou lá na de Veleiros também, que lá eu tomo bastante café lá, sou amigo de todo mundo. Vou lá no fundo do Grajaú, em alguma comunidade, ou em algum lugar, ou lá no Varginha, ou lá no Campo Limpo, da Boimirim. Essa é a minha vida. Então, agradecer, achei importante esse debate, muito importante mesmo, porque, gente, a informação, ela é uma arma. E a informação, você faz uma revolução sem matar ninguém. Com a informação. Verdade. Então, quando a pessoa é informada, jamais ela vai ser usada ou enganada por ninguém. Ela conhece as coisas, né? Por isso que é importante ter informação, e vocês estão cumprindo um papel importante nesse podcast aqui, de trazer as autoridades que são aqui da região e discutir política, como você disse, sem convicção e paixão partidária. Exato. É isso. Aqui é território neutro, aqui a gente tem esse espaço para a gente expor a nossa opinião, para a gente perguntar, para a gente respeitar um outro e ouvir o que os candidatos têm a oferecer. Porque eu tenho minhas convicções, às vezes meu irmão ele fala, não, eu não sou bem assim, mas eu acho que o voto que é branco ou nulo, você está rasgando o seu título de eleitor. É o pior voto. Porque você está deixando a outra pessoa votar por você. Então, assim, cara, você não é por falta de informação, não é por falta de vontade. Se você pesquisar aí quem é o deputado federal, Alfredinho, vocês vão conhecer, então vocês vão saber o que fez, como tudo aconteceu. Então hoje aqui eu estou conversando com o Alfredinho, não estou falando com um deputado federal. Então as pessoas precisam entender que o nosso papel é transformar vidas, é levar informação, é que as pessoas tenham ciência, e lá no dia 6 de outubro, votem com consciência, votem com o coração aberto, estudem, conheçam seus candidatos, não caia, não existe mágica, não existe 5.000 policiais do dia para a noite. Então, assim, pessoal, o trabalho do político é um trabalho sério, porque eles nos representam. A partir do momento que você vota nulo ou branco, outra pessoa vai votar por você, e aí você não tem direito de reclamar. Exatamente. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Opa, obrigado. Estamos às ordens. Mas aqui, galera, mais um episódio original, não desoriginaliza, nada se cria, tudo se copia, e nada se copia, tudo se transforma. Falou!